Vamos ler Êxodo, capítulo 33, versos 3 e 4. Eu farei essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear. Nenhum deles vestiu os seus atavios. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui na tua casa e temos a oportunidade, ó Deus, de estudar a tua palavra. Que o Senhor Deus nos ajude, ó Deus, a meditar no teu chamado, na importância de vivermos na tua presença, de aprendermos, ó Deus, com os servos do passado, talvez com os erros dos servos para não cometer os mesmos, mas principalmente com atitudes boas de tantos homens e mulheres de Deus que servem para nós como exemplo. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Quero tentar lembrar de algumas datas, às vezes nós passamos por algumas delas sem tocar no assunto. Uma data muito importante ocorreu no dia 12 de agosto. Nós comemoramos o aniversário da nossa IPB. O aniversário da IPB é o dia 12 de agosto, porque no dia 12 de agosto de 1859, Simonton desembarcou aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Essa primeira parte, então, vamos lembrar um pouquinho da história de Simonton, depois nós vamos aplicar na nossa mensagem no texto que foi lido. Simonton é importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil porque foi ele o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele não foi o primeiro pastor presbiteriano que esteve no Brasil. Outros pastores estiveram aqui antes dele. Só que alguns desses outros pastores, eles eram mais pastores de alguns grupos isolados que viviam em algumas cidades. É aquele pastor missionário que vem para pastorear as pessoas que são do seu país que estão lá. É como se um pastor brasileiro for lá para os Estados Unidos, mas no lugar de ser um pastor para evangelizar, ele vai lá ser pastor dos brasileiros nos Estados Unidos. Então isso acontecia. Alguns pastores viam ser pastores dos americanos que moravam no Brasil. Mas Simonton foi o primeiro missionário mesmo que trouxe a igreja presbiteriana. Nós percebemos que a vida dele é marcada por renúncia, dificuldades, por sofrimento. Ele, um homem que inicialmente pensou em ser advogado, mas influenciado por um reavivamento em 1855, fez a sua profissão de fé e logo se interessou em ir para o seminário. No seminário, ouvindo um sermão do famoso teólogo chamado Charles Hodge, ele sentiu o chamado missionário. 3 anos depois se candidatou para a Junta de Missões Presbiteriana dos Estados Unidos e ele citou o Brasil como campo de sua preferência. 2 meses depois da sua ordenação, embarcou para o Brasil e chegou no dia 12 de agosto de 1859, com 26 anos de idade. Agora nós imaginamos, irmãos, os nossos tempos de hoje, né? Muitos missionários, não desmerecendo os nossos missionários, mas muitos missionários hoje têm um sustento, eles viajam de avião e eles têm um certo sustento onde estão. Naquela época era tudo muito difícil, uma viagem dessa de navio, chegar num país estranho.
E principalmente o país que trazia doenças, principalmente para aqueles que eram de fora. E nós vamos ver aqui na história dele, realmente alguém que se dedicou, doou sua vida pelo ministério. Ele então, chegando ao Brasil, ele teve algumas dificuldades. Só que com o tempo, ele começou a dar aulas de inglês, arrumou uma casa de brasileiros para morar e começou uma escola dominical com crianças. E a partir daí, organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Nós temos na história dele, então, com a ajuda de outros missionários, como James Fletcher, como outros seus amigos, que o ajudaram a fortalecer esse trabalho aqui no Brasil. Em janeiro de 1860, ele então começou a morar nessa casa, nessa família que falava português. E começando a escola dominical, 22 de abril de 1860. Em 62 ele voltou para os Estados Unidos, ficou lá um ano. Ele voltou por causa da enfermidade da sua mãe. Essa sua mãe, quando ele chegou lá, já tinha morrido. E foi nessa época que ele arrumou a sua esposa, né? Conheceu a sua esposa e veio com ela para o Brasil, essa jovem chamada Ellen Murdoch. Então a vida dele não foi fácil. Essa jovem ficou apenas um ano com ele, ela morreu no parto. E nós percebemos que ele, mesmo com todas essas dificuldades, continuou aí ajudado pelos seus colegas Blackford, Schneider, Chamberlain, alguns desses que com ele fundaram igrejas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brotas. E nós vemos esse homem dedicando-se ao trabalho, servindo a Deus. Um dos frutos que são bem conhecidos, que auxiliaram muito no trabalho dele, foi a conversão de José Manuel da Conceição, que era um padre. A conversão desse padre, que se tornou o primeiro pastor brasileiro presbiteriano, foi muito importante, principalmente para as igrejas de Minas Gerais, São Paulo e o sul de Minas Gerais. E nós percebemos que a vida dele foi um pouco curta. Ele veio com 26 anos, chegou ao Brasil, e com 33 anos ele morreu, dia 9 de dezembro, vítima de febre amarela. E a gente fica então, irmãos, pensando, né, a vida desses homens que dedicaram, que serviram a Deus, e o quanto são exemplos para nós, o quanto nós fazemos pouco pelo Evangelho, o quanto nós dedicamos pouco pelo Evangelho. Esse texto que nós lemos em Êxodo 33, ele conta a história de um povo que estava afastado de Deus. Aqui conta a história de um povo que tinha adorado um bezerro de ouro, estava ali, de certa forma, afastado do Senhor. E nesse momento, o Senhor disse a Moisés, para que Moisés falasse com aquele povo. E a palavra dele é muito dura. Foi a leitura que nós fizemos, versículo 3 e 4. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Deus fala com aquele povo, né? Vocês podem continuar, eu vou dar a terra a vocês, mas eu não vou junto, não vou participar. Porque aquele povo já estava afastado de Deus, eles só não percebiam isso. Quantas vezes nós percebemos a própria igreja vivendo dessa forma? No lugar de doar-se, de servir a Deus, de buscar a santificação, tem buscado seus próprios ídolos, feito a sua própria vontade, servindo a si mesmo. E infelizmente, às vezes parece que Deus fala desse mesmo jeito, né? Ó, vocês podem continuar, eu vou dar segurança para vocês, eu vou dar sustento para vocês, mas eu não irei junto. E aparentemente parece que, tudo bem, Senhor, então tá bom, nós vamos seguir.
Nós não nos importamos que o Senhor não vá junto. Mas isso é terrível. Alguém chegar a esse ponto de pensar dessa forma, de que se afastar de Deus e viver sem Deus, está tudo bem. O povo de Deus é chamado a viver em santidade. E às vezes nós confundimos o que é essa santidade. Se ouve muito as pessoas pensarem que santidade é simplesmente uma devoção externa. Eu vou lá na igreja, eu canto, eu adoro. Mas se o nosso coração não estiver junto, a gente pode cantar as mais lindas canções, fazer os cultos mais bonitos, né? A palavra mais bonita. Mateus 23:5 diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, falando do povo que buscava Deus por aparência. Muitos acreditam que santidade está relacionada apenas aos sentimentos, emocionalismo, movimentos, né? Olha, aquela igreja é muito santa porque ela realiza vários eventos. E nós sabemos que o emocionalismo falso é uma doença espiritual, não é uma bênção espiritual, é uma doença. Talvez alguém possa pensar que santidade está relacionada a retirar-se do mundo. Eu não vou mais participar de nada desse mundo. Mas de que adianta a gente se retirar do mundo se o nosso coração continuar no mundo? Então, irmãos, santidade é muito diferente disso. Tem uma definição de santidade de um livro chamado Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor. O autor é Riley. Ele diz o seguinte: santidade é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo, quando a chama para ser crente verdadeiro. Não somente Ele a leva de seus pecados mediante o seu próprio sangue, mas também a separa de seu apego natural ao pecado e ao mundo, insuflando um novo princípio em seu coração, tornando-a piedosa na vida prática. A santidade ela não pode ser programada, projetada, né? Ela é uma bênção de Deus ao nosso coração. Quando nós cremos em Deus, Ele coloca no nosso coração, como diz aqui, esse sentido, esse apego a Deus, nos tirando o apego ao pecado. Aquele que é santo, ele também é tentado ao pecado, mas muitas vezes o pecado já não atrai como anteriormente. O pecado já não tem o mesmo sabor que anteriormente. Isso é santidade, quando nós somos transformados dia a dia. Então nós ficamos aqui, irmãos, com dois exemplos. O exemplo de um homem como Simon, que serviu a Deus, foi chamado por Deus, que abandonou o seu emprego, abandonou a sua família. E nós temos o exemplo de um povo que estava quase simplesmente deixando Deus de lado para servir a outros deuses. O que nós podemos tirar de exemplo desse povo que quase permitiu que o Senhor Deus os abandonasse? É o exemplo do arrependimento deles. É muito bonito que o povo não se satisfez em ir sozinho, mas diz: ouvindo o povo as más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Qual foi a reação desse povo? A primeira reação deles foi consciência. O povo percebeu que estava desagradando a Deus. Quando diz aqui, ouvindo o povo estas más notícias, eu creio que uma das coisas que nós precisamos pedir muito a Deus é consciência do que incomoda o Senhor na nossa vida, o que está errado. Porque antes aquele povo simplesmente não estava
fazendo aquilo como alguém que, eu não quero mais servir a Deus, eu vou adorar o bezerro de ouro. Eles estavam simplesmente fazendo o que eles achavam que era mais natural do mundo. Quantos pecam hoje, mas não falam assim, não, eu estou abandonando o Senhor. Não, eles fazem tantas coisas, achando que estão agradando a Deus, mas cada vez mais estão se afastando de Deus. Quantas igrejas vivendo adoração falsa, vivendo afastado de Deus? Falta consciência. E na nossa vida, irmãos? Será que falta consciência? Eu creio que em muitas situações falta consciência. Consciência do tanto que o pecado é ruim, consciência de que tantas coisas que nós fazemos e achamos tão normal, tão natural, que não são coisas boas. Ouvindo essas más notícias, pôs-se a prantear. Qual má notícia é essa? Sobe, eu não subirei no meio de ti. A notícia é a separação de Deus. A notícia é que Deus tinha se desagradado deles e por isso eles estavam sozinhos no caminho. Se a gente pensar, quanto nós vivemos a desagradar a Deus, a gente pode até continuar vivendo. Mas qual é a má notícia? Deus vai se afastar de nós. Nós falamos com jovens ontem, aquele versículo, lembra? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Será que nós esquecemos isso? Que amizade nós queremos? Se nós queremos a amizade do mundo, dos prazeres, da vida, Deus fala, vá em frente. Só que eu não vou junto. Eu desci do carro. Você pode ir em frente. Às vezes a gente tem aquela ideia de que Deus vai mandar um raio explodir a gente. Não, Deus fala, vá. Quer ir, vai. Só que eu desço. Ouvindo essa má notícia, o povo pôs-se a prantear. O que é isso, irmãos? Arrependimento. Quando nós ouvimos essa frase, pôs-se a prantear, eles sentiram a dor do que estavam fazendo. Eles sentiram que aquilo iria desagradar a Deus, iria fazer mal para eles. 2 Coríntios 7,10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então eles sentiram essa tristeza, segundo Deus. Graças a Deus, quando nós sentimos essa tristeza pelo pecado, porque essa tristeza produz arrependimento. Ai daquele que peca e ainda faz piada, Você já viu aquela pessoa que faz piada, fui na festa, tomei todas, e fiz isso, e fiz aquilo. Que graça que tem isso, gente. Bom é se a pessoa estivesse triste, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu afastamento de Deus, e por isso se pondo em confissão. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. É preciso despertarmos para essa seriedade, nos humilharmos, ficarmos tristes. Lembra do filho pródigo, Ele chegou no momento em que aquilo já não era mais o mesmo. Veio a tristeza. Compreender. Ouvindo isso, o povo se pôs a prantear. Nenhum deles vestiu seus atavios. Aqui está um exemplo de sinceridade no arrependimento deles, que houve mudança, se dispuseram a mudar. Como que nós podemos saber na nossa vida se nós realmente estamos arrependidos do nosso pecado? É quando nós nos dispomos a mudar. Ouvindo a má notícia, nós ficamos tristes, mas continuamos do mesmo jeito? Ouvindo a má notícia, nós nos arrependemos e mudamos.
Nenhum deles vestiu os seus atavios, tiraram os seus adornos. Esses adornos eram semelhantes aos utilizados para construir o bezerro de ouro. Despojar daquilo tudo era exatamente despojar de tudo o que fazia separação entre eles e Deus. Quando Deus mostra para nós, né, algumas coisas que estão desagradando ao Senhor, nós queremos nos desfazer dessas coisas, afastar dessas coisas. Êxodo 33:15 diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir este lugar. Sinceridade deles é não. Mais importante, seguir com o Senhor. Posso ganhar o mundo inteiro. De que vale o mundo inteiro se eu perder a minha alma, se eu perder a vida eterna? E o despojar-se dessas coisas, eles realmente demonstraram que Deus era mais importante para eles. Deus se tornou importante para eles. O que falta, irmãos? O quanto nós precisamos olhar para a vida e entender a importância dessa vida diferente para com Deus. Porque não é importante eu viver a santidade para mostrar a alguém, ou viver a santidade para representar um papel. Certa vez eu ouvi alguém dizendo a respeito de máscaras, né? Diz que a gente não tem uma máscara, a gente tem várias máscaras. E essas máscaras a gente veste de acordo com necessidade. Você tem uma máscara que você usa no trabalho, você tem uma máscara que você usa na igreja, você tem uma máscara que você usa na rua. Agora, o que mais me chamou a atenção dessa pessoa que estava falando sobre os tipos de máscara, ela falou: você tem uma máscara que você usa para você mesmo, que é a máscara do auto-engano. Você veste para dizer para você quem você é, só que na verdade você não é aquele. Aquilo é também uma máscara. Que duro, né? Despojar de todas essas máscaras. Porque o que adianta eu usar máscaras? Eu posso enganar as pessoas do meu serviço, eu posso enganar as pessoas da igreja, na rua, eu posso enganar até a mim mesmo. Ah não, está tudo ok, olha lá como eu estou bonito no espelho. Mas por trás daquilo, eu não engano o Deus qual eu sirvo. E é muito sério quando nós lemos na palavra de Deus que essa santidade é sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O quanto nós estamos, dispostos a isso, irmãos. E santidade não é um castigo, né? É uma bênção para nós. E também não é um alvo inatingível, mas é uma oportunidade de Deus a cada momento. Já pensou que bênção? Deus te dá a oportunidade de ser mais calmo. Deus te dá a oportunidade de ser uma pessoa menos murmuradora, que reclama das coisas. Deus te dá uma oportunidade de ser uma pessoa que fala da palavra de Deus, fala dele, que ama as pessoas. Essa é a oportunidade que Deus dá para cada um de nós. Porque nenhum de nós é perfeito. E aquele que hoje, vamos dizer assim, é o que está sendo mais usado por Deus, ele também era uma pessoa totalmente imperfeita, mas foi restaurada. Como pode acontecer com qualquer um de nós. Quer gente pior do que Paulo? E foi um homem que foi tão transformado por Deus. Quem conheceu Paulo antes e depois deve ter ficado de boca aberta. Já pensou? Mas aquele Paulo é esse Paulo. E assim é o que Deus faz na nossa vida. Então que Deus nos dê essa oportunidade, irmãos, de ser imitadores
de Deus. Ser imitadores daqueles que imitam a Deus. Ser luz. E como filhos da luz, proclamar desta luz aos outros. Levar essa luz aos outros. Buscar boas companhias. Bons pensamentos. Nós somos aquilo que nós ocupamos o espaço da nossa vida. O que nós pensamos é o que nós somos. O que nós alimentamos no nosso coração é o que nós somos. E cada vez mais Deus nos dê essa graça de nos alimentarmos dele. Sempre há essa esperança. Que possamos dizer como Paulo, Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Não que eu o julgue havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Deus fala individualmente com cada um de nós. O seu caminho você vai vivê-lo. E com certeza aquele que começou a boa obra há de completá-la na sua vida. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar, nosso Deus, pedindo que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Deus querido, nós te louvamos pela tua verdade. Nós te louvamos pela tua justiça. Te louvamos pelo teu grande amor em nos perdoar, em morrer na cruz para nos salvar. Obrigado, ó Pai, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por mais um ano que essa igreja pode comemorar. Obrigado pela vida de um homem, ó Deus, que foi chamado pelo Senhor para que pudesse existir esta igreja hoje. Um homem que não era perfeito, um homem que viveu tão poucos anos aqui neste país, mas foi abençoado por Ti. Nos dê, ó Pai, a certeza de que se nós nos expusermos mais para Te servir, podemos influenciar muitas pessoas, podemos servir ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a isso, ó Deus. Assim também, ó Deus, venha estar sobre nós, sobre os problemas que enfrentamos, sobre as dores, sobre as dúvidas, as tentações. O Senhor é capaz de nos livrar de todas elas, ó Deus. E que nunca estejamos acomodados, tentando viver distante de Ti, achando que estamos bem vivendo distante de Ti. Ó Pai amado, nos fortaleça, Senhor, segundo a Tua palavra. Aplica nos nossos corações, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.